ginastas brasileiras superaram uma das grandes potências mundiais da modalidade em uma prova por equipes e saíram com ouro no último domingo. Vale destacar que a seleção dos Estados Unidos competiu com parte da equipe principal. O feito inédito coloca uma cereja no bolo na semana da equipe. Na sexta-feira, brasileiras já haviam obtido a melhor somatória entre todos os países nas disputas individuais. Assim, garantiram uma vaga no Mundial da modalidade, que será disputado na Inglaterra. E na somatória de pontos obtidos, os Estados Unidos ficou em segundo lugar, com cerca de 2.000 pontos a menos que o Brasil. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Muito bom dia para você que nos ouve na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar o Bastidores do Poder. Nesta terça-feira, dia 19 de julho de 2022. O Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+. A apresentação e produção do programa ficam por minha conta, Rose Guglielminetti e do Edmilson Siqueira. Na mesa de som nós temos o Leandro Renato, na central técnica o Lucas Pessoa e o Gil Kleber. Nós estamos ao vivo também em bandmulti.com.br, nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas, no youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e no facebook.com/RB Campinas 857. Você pode participar do programa mandando a sua mensagem para o 97102-1493. Vou repetir o telefone para você participar e fazer o programa conosco, 97102-1493. Muito bom dia, Edmilson Siqueira. Bom dia, Rose, bom dia, ouvintes. Estamos aí para mais um dia de notícias boas, ruins, né? Como a gente tem falado desde ontem, né? Que tá difícil a gente falar notícia boa aqui no rádio. Mas vamos lá. E não tem como a gente não começar esse programa de hoje falando sobre a reunião, né, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez ontem com 70 diplomatas estrangeiros para poder falar e desacreditar o processo, a segurança das urnas e o processo eleitoral brasileiro. Ele se reuniu, então, ontem com esses embaixadores, mas parece-me que o tiro saiu pela culatra. Ele não conseguiu convencer, né, esses diplomatas de que as urnas não são confiáveis, acabou fazendo com que alguns presidenciáveis viessem a público criticá-lo. O próprio presidente do Senado acabou também se posicionando, diferentemente do presidente da Câmara, Arthur Lira, que se silenciou, e até aliados do Bolsonaro, como o ex-ministro da Educação, o Weintraub, disse que foi um discurso de derrotados. Como que você viu, Edmilson? Eu vi como um desastre, né? Um circo armado, um papelão. Eu não consegui encontrar hoje, não só na imprensa normal do Brasil, mas até em sites bolsonaristas, de direita, etc. e tal, algum elogio, né, ao que o Bolsonaro fez ontem. Os próprios aliados, como você disse, não só o ex-ministro do governo dele, mas aliados do governo mesmo hoje, falaram reservadamente para vários órgãos de imprensa aí que foi uma palhaçada, né, aquilo lá. Certo? Alguns embaixadores pedindo anonimato, evidentemente, já que a posição deles é sensível, também falaram que não houve nenhuma novidade, foi uma propaganda eleitoreira, certo? Repetindo mentiras que ele vem falando aí há muito tempo, ou pelo menos acusações sem provas, né? E criticando o poder, no caso, o poder judiciário brasileiro,
O que é terrível, né? Porque, na realidade, se você for ver ao pé da letra, o Bolsonaro cometeu vários crimes ali, inclusive de responsabilidade com o próprio país, né? País que ele jurou defender quando ele foi eleito presidente, com uma mão na Constituição e a outra no coração, seja lá como for, ele jurou defender a Constituição e ele ataca vários itens, vários artigos dessa Constituição, realizando reuniões desse tipo, usando a máquina pública para fazer campanha eleitoral e para detratar os outros poderes do Brasil. Certo? É lamentável, né, que um processo de impeachment hoje seja impossível, porque depende de um aliado dele que vem se beneficiando, inclusive financeiramente, do governo, que é o Arthur Lira, que é o homem que detém o poder de distribuir o orçamento secreto por aí, está distribuindo muito bem, principalmente para ele mesmo também. Certo? Então, a gente fica nessa situação ruim. Certo? Um presidente, pela primeira vez na história, chama embaixadores do mundo acreditados no Brasil para falar mal do seu próprio país, né? Isso é inaceitável. E todo mundo pensa hoje que isso é a preparação para um golpe para que ele se mantenha no poder. É lamentável que tudo isso esteja ocorrendo às vésperas das eleições. Olha, os embaixadores de países da Europa, Oriente Médio e América Latina disseram que para eles não mudou o entendimento da confiabilidade nas urnas. Como eu tinha dito, o presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, abre aspas, ele disse assim: o Congresso Nacional, cuja composição foi eleita pelo atual e moderno sistema eleitoral, tem a obrigação de afirmar à população que as urnas eletrônicas darão ao país o resultado fiel da vontade do povo, seja qual for. O presidente do TCE, o Edson Fachin, né, ontem mesmo, ele usou uma fala, ele estava num evento no sul do país e ele disse que as urnas são confiáveis e que o Bolsonaro acaba tentando desqualificar aquilo que a própria Polícia Federal já fez investigação. Nós tivemos uma auditoria recente, pela terceira vez, do Tribunal de Contas da União, dizendo que não há nenhum risco em relação à segurança das urnas. E aí, o que se colocou, né, que todo mundo está se colocando, e como você colocou, Edmilson, nem os aliados do próprio Bolsonaro viram com bons olhos essa reunião dele com os embaixadores, que classificaram como um circo patético e uma fala derrotista, né? Eu sei que agora os nossos ouvintes que são bolsonaristas devem estar aí muito bravos, mas eu quero até que vocês se coloquem e coloquem a opinião de vocês para a gente poder ler aqui, né? Mas, gente, sinto muito, mas ontem era o que o Bolsonaro não poderia fazer, ele fez. E daqui a pouco nós teremos um advogado especialista em direito eleitoral e uma das perguntas que nós iremos fazer é se o Bolsonaro cometeu algum crime nessa fala de ontem. Muitos juristas já têm colocado que ele cometeu improbidade administrativa, está usando a máquina pública para poder fazer campanha e é incrível. Agora, Edmilson, a minha pergunta e eu estou pensando até da gente tentar conseguir, porque assim, todo mundo que nós entrevistamos aqui no Bastidores até hoje, ninguém acredita que o Brasil poderá sofrer um golpe político caso o Bolsonaro não ganhe as eleições. A pergunta que fica hoje é, diante do que nós temos, desse ataque gratuito do Bolsonaro em relação às urnas, a desconfiança que ele coloca, dizendo que as urnas, que as eleições podem ser roubadas, você avalia hoje que nós temos segurança para dizer que a faixa presidencial será passada, independentemente de quem for o candidato, mas principalmente se o Bolsonaro perder? Olha, segurança total, infelizmente, nós não temos, né? Há várias falas do Bolsonaro, várias atitudes dele durante esses quase mais de 3 anos de mandato, certo? Que revelam que a tendência golpista dele aumentou bastante. Nós tivemos o 7 de setembro do ano passado, em que ele declarou publicamente que ele não ia mais obedecer decisões do STF, né, o que seria um crime total, um crime passível de afastamento do poder, até pelo próprio STF, certo? Agora, as coisas pioraram de lá para cá. Ele pode ter diminuído um pouco as bravatas com relação ao STF, mas ele continua
criticando violentamente e sem provas, né, criticando, dizendo que as urnas não são confiáveis, mas ele jamais apresentou qualquer prova do que ele está falando, você entende? Isso é crime, você acusar sem prova é crime também. Então, e agora, se ele tem um respaldo das Forças Armadas aí, a gente está em dúvida com relação a isso. É o que todo o pensamento político brasileiro, democrático, né, receia hoje. O Bolsonaro tem ou não tem um respaldo de generais que comandam tropas, né, para praticar um golpe contra as instituições e tornar o governo dele uma ditadura militar. É essa pergunta que se faz. Eu não acredito, pessoalmente, que exista clima para isso dentro das Forças Armadas, mas é sempre bom a gente ficar com o pé atrás. Né? Pois é, você sabe que a reunião de ontem, ela foi organizada, né, não foi nem pelo embaixador brasileiro, né, ela foi pelo Comitê Estratégico do Bolsonaro. E ali estavam com o Bolsonaro alguns militares, e o próprio ministro da Defesa, na Câmara, quando ele esteve na Câmara Federal, ele colocou em dúvida o processo eleitoral. Eu acho que não é uma totalidade das Forças Armadas, mas que eu acho que existe uma boa parte dela, Edmilson, entrando nessa loucura do presidente, eu acho que tem. Agora, por exemplo, o que os bolsonaristas e os próprios aliados do Bolsonaro, obviamente eles não vão vir a público, né, para poder falar isso, eles entendem que o Bolsonaro está errando, foi um tiro no pé. Ele está pregando para convertidos, que são pessoas que já acreditam que há uma fraude, aquelas pessoas persecutórias. Então, para essas pessoas, quando o Bolsonaro faz esse discurso, elas entram em êxtase, Edmilson. Só que, para quem olha o sistema brasileiro e que poderia, porque o Bolsonaro, ele precisa crescer fora da bolha, para ele poder ir para o segundo turno. Porque hoje está ele e o Lula. O Lula está fazendo de tudo para ganhar no primeiro turno. E o Bolsonaro precisa falar principalmente com essa população do Sudeste que não olha com tanta desconfiança para as urnas eletrônicas. Então, se ele continuar pregando para convertidos, dificilmente ele vai furar a bolha e vai conseguir ficar mais competitivo. Então, ele precisa tirar essa roupagem que ele tem, né, de um cara beligerante, que coloca em dúvidas as urnas eletrônicas. Só que eu não sei se é uma coisa do Bolsonaro, se é de toda a família, porque o próprio Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, ontem divulgou um vídeo também colocando em dúvida todo esse processo eleitoral. Então, assim, ou eles flertam com o golpe, vou dizer golpe, não vou nem dizer totalitarismo, com o golpe, ou eles acham que o povo brasileiro é tonto. Porque, assim, gente, se você tem auditorias, se esse sistema brasileiro funcionou por 25 anos, se você tem os políticos aceitando os resultados das urnas, por que só o Bolsonaro vem dizendo que ele vai ser roubado, que ele foi roubado no primeiro turno e que ele ganhou no segundo turno? É muito difícil você acreditar numa tese dessa. Pois dizem que é um discurso de derrotado, né? Ele prevê, as pesquisas indicam isso, que ele não vai conseguir ganhar as eleições, então ele está se agarrando a esse discurso para provocar alguma coisa diferente nas eleições e provavelmente patrocinar um golpe aí para se manter no poder. Mas é muito difícil, né? Ele está falando, ele continua falando para aquele cercadinho dele, né? Que é o fanático bolsonarista que acredita em tudo que ele fala. Ele está querendo ampliar esse cercadinho, mas só que ele está fazendo de uma maneira totalmente errada. Os próprios aliados, hoje eu li que um aliado dele que disse que tinha aconselhado o presidente, vinha aconselhando o presidente a moderar o seu discurso, a mudar um pouco o seu discurso para conquistar outros setores da população, mas que desistiu, porque disse, ele não tem jeito, ele faz o que ele quer e a gente não vai conseguir mudar. Então ele vai continuar fazendo esse discurso para sempre. Agora, se ele tem o apoio ou não para ir além do discurso e na prática conseguir se manter no poder na marra, né, a gente não sabe ainda. Bom, nós vamos dar um tempinho com as nossas falas sobre Brasília. Nós vamos agora conversar com o nosso repórter, o Everton Ramos, que também não tem uma notícia boa, porque a vida não está fácil para ninguém, principalmente para o trabalhador que recebe o seu VR, o seu ticket de refeição, já vem com o valor fechado, mas quando chega no restaurante, obviamente, o valor que ele ganha não dá para poder pagar a sua refeição. Obviamente, Everton, nós não estamos falando do funcionário público, por exemplo, o servidor da Câmara de Vereadores de Campinas,
que ganha R$ 1.400 para poder comer fora. Everton Ramos, a notícia é bem ruim mesmo, né? Rose, é cada vez pior, viu? E a expectativa é de que não haja uma melhora futuramente, mas daqui a pouco eu trago essa informação. Primeiramente, bom dia para você, bom dia para Edmilson, bom dia para todo mundo que está ligado com a gente aqui no Bastidores do Poder. Levantamentos mostraram que o saldo do Vale-Refeição do trabalhador brasileiro não tem acompanhado justamente o aumento do custo médio da refeição fora de casa, que atualmente no Brasil é de R$ 40,64. Esse valor é segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador. Um levantamento feito pela Sodexo Benefícios mostrou que hoje o brasileiro ele consegue pagar com o que ele recebe de vale-refeição cerca de 13 dias de trabalho, se a gente considerar que na maioria dos lugares são 22 dias úteis de trabalho por mês. O trabalhador ele tem que desembolsar dinheiro do salário para pagar ao menos 9 dias de alimentação. É algo realmente surreal. Claro que no início do ano nós tivemos um aumento em médio das empresas no valor do Vale-Refeição. Esse aumento foi de cerca de 7,42%, mas ainda assim é um aumento que não faz com que o brasileiro consiga pagar muitos dias, né, de alimentação. Para ter uma ideia, em 2019, a durabilidade média era de 18 dias, ou seja, com o Vale-Refeição, o trabalhador conseguia comer por 18 dias dos 22 dias úteis. Agora, ele consegue pagar por 13 dias dos 22 dias úteis. Além disso, um levantamento da Ticket também mostrou que o valor médio gasto em refeições aqui no Brasil cresceu quase 50% nos últimos 10 anos. Pra você ter uma ideia, em 2013, comer fora custava cerca de R$ 27,40 e agora a gente passou para essa média nacional de R$ 40,64. E aqui em Campinas, Rose, o cenário é ainda pior, viu? A média é maior do que a média nacional. Em média, R$ 41,35 é o preço que o trabalhador aqui em Campinas paga para conseguir se alimentar em um dia útil. São dados realmente, né, fora do normal. Para ter uma ideia, a média de um valor de vale-refeição aqui na região está por volta de R$ 22,00. Se a gente pensar que a alimentação está 40, está cada vez mais complicado para o brasileiro. Eu passo, inclusive, agora um cenário mais amplo por região para mostrar aqui as variações. A maior variação foi na região Nordeste nesses últimos 10 anos e a menor foi na região Norte, né? Na região Nordeste, o valor subiu em 10 anos de R$ 23,00 para R$ 40,00, uma variação de 69%, e na região Norte, de R$ 30,00 para R$ 36,00, foi a menor variação observada. Então, a maior variação lá na região Nordeste e a menor na região Norte. A pior variação, claro, aqui na região Sudeste, não foi a pior variação, mas foi um avanço de 43% nos últimos 10 anos. Rose, o cenário não está fácil. Eu conversei há pouco com um economista. Ele comentou que essa redução dos impostos em cima dos combustíveis deve, né, auxiliar para que o valor dos alimentos reduzam, pelo menos no futuro, mas ele alertou que a PEC Kamikaze pode influenciar e aumentar a inflação no setor de serviços, o que faria que nos próximos meses, né, se alimentar no Brasil seja ainda mais complicado para os trabalhadores que recebem o Vale-Refeição. Muito obrigada, viu, Everton Ramos? A gente espera você aqui mais vezes, viu? Está sendo ótima a tua participação. Bom dia para você. Obrigado, Rose. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, Edmilson, aproveitando que nós estamos falando de comida, né? A gente tem aqui uma notícia que veio dizendo que os mercados tiveram que rever essa questão dos estoques, e estão baixos os estoques de alimentos por conta da redução das vendas. Porque o brasileiro, sem dinheiro, ele tem comprado menos. E com isso, até, gente, itens como ovos e leite têm faltado nas prateleiras. Uma pesquisa da Neogrid, que é uma empresa especializada em cadeias de suprimento, mostrou que teve uma queda em junho para 11 ante maio, 11,5% em maio. Ou seja, junho a queda foi de 11% e em maio foi de 11,5%. E esse indicador mostra faltas pontuais em estoques menores e entregas postergadas, porque o dono do supermercado,
ele não está comprando, fazendo aquele estoque que ele fazia para poder vender, porque ele saía muito rápido mercadoria, só que agora a mercadoria, né, acaba tendo menos procura, então ele só está comprando aquilo que ele precisa. E às vezes falta o alimento. Eu não imaginava, Edmilson, que nós iríamos viver essa situação aqui no Brasil. Pois é, a falta de alimentos ainda não é crítica, né? Há uma boa oferta nos supermercados, mas ela está diminuindo, né? Os pesquisadores chamam isso de índice de ruptura, né? Que é um alimento que eles passam a comprar, passa a faltar, né? Um percentual passa a faltar para o consumidor, e os supermercados estão comprando aquilo que eles calculam que eles vão vender, certo? E se vende um pouco mais, daí vai faltar mesmo, certo? Mas o problema todo é o preço, né? É o preço do transporte, que encarece o alimento, é o preço da matéria-prima, é o salário que não sobe de acordo com o índice de inflação. Então, tudo isso leva a uma crise econômica que nós estamos vivendo agora. O resultado é esse daí. Inclusive, dos vales refeições, né? A solução para o trabalhador parece ser comer durante 13 dias e depois ficar 9 dias sem comer, né? Fazer um jejum de 9 dias, porque não vai ter dinheiro para comprar, para comer fora, o que seria um absurdo, né? O que é um absurdo. Então, ele vai procurar, inclusive, restaurantes cada vez mais baratos e também não vai encontrar muito, não, porque todo mundo está pagando caro pelos alimentos para fazer as refeições e eles têm que colocar no preço, senão o comerciante não vai trabalhar com prejuízo, que para ele é impossível acontecer isso. Então, é a crise econômica que nós estamos vivendo e ela tende a piorar se a gente continuar com esses absurdos vindos do Planalto, com essa política econômica que não condiz com as necessidades do Brasil e com as crises mundiais também afetando o Brasil de uma forma bem marcante, como a crise do petróleo, a crise de alimentos, né? A guerra na Ucrânia e tal. Ou seja, há um cenário muito ruim e os governos brasileiros, né, principalmente o governo federal, não colaboram com o arrefecimento dessa crise, não colaboram para amenizar a situação. Claro que o Vale que vem aí, o Auxílio Brasil, essa coisa toda, pode aliviar um pouco, mas mais dinheiro na praça pode significar mais inflação, certo? Então, é uma coisa, um beco meio sem saída. A gente não tem uma previsão de quanto isso vai piorar, a gente só sabe que vai piorar, infelizmente. Bom, e ainda na pauta econômica, o governo federal está buscando uma redução adicional para o preço do diesel e do etanol. Por que isso, gente? Porque o preço que vem caindo é o da gasolina, mais do que os outros combustíveis. Então, o que o governo está fazendo? Ele está prorrogando até o final de 2023 o prazo para que os distribuidores de combustíveis fósseis comprovem as metas de compra compulsória dos chamados créditos de descarbonização, ou seja, vai ter um desconto, um impacto de 0,10 no preço médio do diesel, de acordo com os cálculos do Ministério de Minas e Energia. Já no caso do etanol, a expectativa é de um recuo de 0,20%, com a entrada da PEC, né, que aumentou e criou os subsídios para o combustível, ou seja, os estados que tiverem redução no ICMS vão receber uma ajuda do governo e por isso é de 3,8 bilhões. Então, o que o governo federal está fazendo? Quer dinheiro? Então, reduza o ICMS e a gente repassa esse valor para você. O preço da gasolina, Edmilson, a gente já está vendo aí a queda, está todo mundo já comentando, porque assim, não existe melhor termômetro do que o consumidor. Você, em qualquer lugar que você vai, num bar, ou num restaurante, ou na reunião da família, a conversa antes era assim, nossa, não estou conseguindo pagar a gasolina, não estou conseguindo pagar o álcool, não estou conseguindo pagar o diesel, está muito caro. Hoje, pelo menos na minha casa, né, na minha família, já se diz assim, olha, já caiu o preço, já diminuiu. Então, o consumidor ele tem esse parâmetro. E o governo, com vistas às eleições, né, Edmilson, já está aí trabalhando para ter ainda uma redução muito maior. Pois é, esse tipo de redução, esse tipo de trabalho poderia ter sido feito ano passado, né? Mas não tinha eleição ano passado, então o governo não se interessou em amenizar a crise econômica. Está amenizando agora, antes tarde do que nunca, e embora tenha aí até um prazo para acabar essas benesses todas, a gente fica pensando que quanto isso está melhorando a vida do brasileiro, né? Na realidade, está sendo um paliativo para diminuir o sofrimento só. Você sabe que
Não é mais que isso. Ontem, bom, você sabe que eu sou da igreja e eu trabalho com obra social na igreja. E ontem o meu pastor me ligou pedindo ajuda e eu fiquei tão abalada de um moço que está desempregado. Ele não tem família aqui em Campinas e ele não tinha onde morar. Ele ficou sem casa ontem, Edmilson. Eu fiquei abaladíssima porque eu falei, meu Deus do céu. Assim, eram coisas que a gente já ouviu falar de pobreza, sempre cuidou de pessoas com vulnerabilidade social, obviamente sim, mas a cada dia no Brasil nós temos mais relatos como esse de pessoas pedindo socorro e até depois a gente acabou socorrendo tudo, né? Mas e eu não estou falando isso para poder falar que nós somos bons samaritanos, não é isso não. É que eu quero mostrar para vocês que nós estamos vivendo uma situação de empobrecimento da população. Que eram casos, você tinha no passado, Edmilson, nos últimos anos, pessoas pedindo cesta básica, pedindo para você pagar uma conta de comprar um botijão de gás, dar um vale transporte para procurar emprego. Mas assim, nada como a pessoa desempregada, o móvel no meio da rua, sem ter para onde ir, sem ter para onde morar. São situações extremas e que estão ficando cada vez mais comuns. E isso demonstra o empobrecimento da população. Eu fiquei bem abalada com essa história, sabe? Eu fiquei assim, gente, cada vez mais a gente vê o ser humano passando por necessidade por conta de uma economia que está arrebentada, né? E olha, gente, vou dizer para vocês, independentemente do presidente que entrar o ano que vem, vai ter muito trabalho para botar a casa em ordem. Olha, Edmilson, o Celso Santos, ele está dizendo assim, bom dia, Rose e Edmilson. Entre 2005 a 2003, eu trabalhei no Rio de Janeiro, em uma empresa que se envolveu nos escândalos do Fundo de Pensão dos Correios e da Petrobras. Eu fiquei muito revoltado com o PT, com o Centrão e com os políticos em geral. Em 2018, eu votei no Bolsonaro. Não gostava dele, mas ouvindo as falas sensatas do general Heleno, do general Santos Cruz, eu imaginei que eles conseguiriam segurar os ímpetos do Bolsonaro. Eu me enganei completamente. Era tudo mentira. Hoje, eu tenho vergonha de ter votado nesse senhor. O que ele fez ontem foi deplorável. Nesta eleição, eu me recuso a votar em Bolsonaro ou no Lula. A minha tendência é anular o voto. É uma tendência que cresce por aí, né? De anulação de voto, de votar em branco, de faltar às eleições, certo? Por quê? Porque os dois candidatos que estão à frente nas pesquisas, eles não representam, na realidade, uma solução para os problemas do Brasil, né? Isso é simples, né? Por quê? Porque um já governou o Brasil, o partido dele já governou o Brasil por 14 anos e entregou o Brasil com 14 milhões de desempregados, com uma dívida enorme, certo? Com uma inflação crescente. E o outro está aí há quase 4 anos e não resolveu os problemas do Brasil. Enfrentou de um modo errado uma pandemia, está enfrentando agora de modo errado uma guerra na Ucrânia, certo? E internamente está promovendo uma baderna no Brasil como não se via há muito tempo, certo? Todos os ministérios estão bagunçados no Brasil. Qualquer lugar que mexa hoje, você encontra a desorganização. Desorganização é a palavra certa. Esse governo não tem liderança, não tem plano, não tem projeto e eu espero que não tenha futuro nenhum. Bom, o Cícero, a gente já vai para o intervalo, mas antes disso ele diz assim, se fosse alguém do PT que estivesse no governo e cometesse todos esses crimes que o Bolsonaro cometeu ontem, o que vocês acham que aconteceria? Eu acho, Cícero, que os partidos de oposição têm que ir para a justiça e pedir investigação para ver se de fato vai ficar comprovado esses crimes que os juristas estão colocando que foram. E da mesma forma, se fosse o PT, eu também espero que haja investigação. Agora, a minha pergunta é o seguinte, o Edmilson, e eu vou perguntar isso para o Marcelo Pellegrini, que é o nosso entrevistado daqui a pouco. Por que nós estamos vendo tantos crimes eleitorais de todos os partidos e o TSE parece que está encurralado? Não é essa a impressão que você tem? A impressão que eu tenho é essa, que não há uma atitude firme, né, por parte dos poderes constituídos. É lamentável que isso esteja ocorrendo, certo? Porque num país normal, poucos desses candidatos a presidente sobreviveriam.
eles seriam processados e provavelmente impedidos de concorrer às eleições. Bom, e com isso nós vamos para o intervalo e você não saia daí, porque nós temos muito mais para você. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2022. Nesta quarta-feira, Guarani e Ponte Preta jogam às 19 horas com transmissão da Rádio Bandeirantes. O Guarani vai enfrentar a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó. E a Ponte Preta vai encarar o Náutico no estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 19ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Não tem como falar de radialistas brasileiros sem falar do pernambucano Ademar Cazé, pioneiro em tudo. E voltei de cara dura. Que babado cheio, amor ideal, que babado. Ele inventou o programa de rádio, criou o programa Cazé na Rádio Philips em 1932, nas noites de domingo, com tudo que o povo queria. Música popular da época, atrações, dinamismo, humor e informação. Foi o primeiro a pagar cachê aos artistas do rádio. Fez o primeiro contrato de exclusividade. Fez a primeira novela e o primeiro jingle. Copadeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. O programa Cazé acabou passando por diversas rádios do Brasil e ensinando outros radialistas sobre agradar a audiência. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Ela é toda colorida, ele curte mais madeira. Ela quer varanda florida, ele faz questão de churrasqueira. Ela adora bossa nova, ele rock pauleira. Ela quer um gato, ele tem um Fox Paulistinha. Ela dorme tarde, ele acorda de manhãzinha. Ela vai de salada, ele de cerveja geladinha. Mas tudo se resolveu com a ajuda da Prado. Compraram 2 APs, lado a lado. Até o gatinho ficou aliviado. Prado Gonçalves Imobiliária. Histórias felizes passam por aqui. E agora, as últimas informações do esporte. Esportes Online. Oferecimento Nacional Sol. Reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Bom dia! Na zona de rebaixamento da Série B, o Guarani está no mercado em busca de contratações. Ao mesmo tempo, luta para segurar jogadores do elenco, como, por exemplo, o meia Giovanni Augusto, pretendido por outros clubes. A janela de transferências que abriu ontem vai fechar no dia 15 de agosto e até lá, o Guarani corre atrás de reforços. O Bugre contratou até agora somente 2 jogadores. Jamerson, atleta de 23 anos, vem do Azures do Paraná. Essa contratação é para repor vaga aberta com a saída do lateral esquerdo Matheus Pereira, que está seguindo para o futebol de Portugal. O meia Isaac, que pertence ao Grêmio, estava emprestado ao Vasco da Gama, jogador de 25 anos, fez 8 partidas pelo Cruz Maltino nesta temporada e já está treinando, foi oficialmente confirmado hoje pelo Bugre. O Guarani deve perder Rafael Martins, que está de saída provavelmente para o Vila Nova. O Guarani volta a campo amanhã para enfrentar a Chapecoense às 19 horas em Chapecó. Com 17 pontos, o Bugre está na zona de rebaixamento. A Ponte Preta enfrenta o Náutico nesta quarta-feira, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, pela última rodada do primeiro turno da Série B do Brasileiro. Thiago Oliveira, Bernardo, que cumpriram suspensão, estarão à disposição. E o departamento jurídico da Ponte Preta conseguiu desclassificar o artigo do qual Fraga foi denunciado pela expulsão diante do CSA. Poderia pegar até 12 jogos, mas está livre para a rodada de quarta-feira, porque trabalhou bem o departamento jurídico da Macaca. Fecim, que não atuou diante do Criciúma porque havia sido liberado para cuidar de assuntos particulares, também fica à disposição.
A Ponte corre para conseguir a liberação da documentação dos 4 jogadores contratados na janela de transferências. O volante Richelli, o atacante uruguaio Leandro Bárcia, o zagueiro Matheus Silva e o meia Elvis, que foi confirmado ontem como o reforço da Macaca. São as informações esportivas aqui na Rádio Bandeirantes. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. Enquanto as comunidades aqui no país continuam a lidar com as consequências dos tiroteios em massa, outras 3 pessoas foram mortas e várias outras ficaram feridas depois que um atirador abriu fogo em uma praça de alimentação em um shopping center de Indiana. Os investigadores acreditam que o atirador não identificado ainda, um homem adulto, foi baleado e morto por um outro homem de 22 anos legalmente armado que estava inclusive observando o tiroteio em andamento, disse o chefe do departamento de polícia. Entre as vítimas feridas está uma menina de 12 anos cujos pais a levaram ao hospital com ferimentos leves após o tiroteio. Até o presente momento, acredite você ou não, houveram 350 tiroteios em massa somente neste ano aqui nos Estados Unidos. E autoridades do sul da Europa estão ainda lutando contra grandes incêndios florestais em países como Espanha, Grécia e França, com centenas de mortes atribuídas ao aumento das temperaturas que os cientistas dizem ser consistentes com as mudanças climáticas. Pelo menos 1.000 mortes foram atribuídas à onda de calor em Portugal e Espanha até agora. As temperaturas na Espanha chegaram a 45 graus Celsius durante a onda de calor de quase uma semana. Na França, os incêndios florestais forçaram a evacuação de mais de 14.000 pessoas, enquanto as autoridades continuam a emitir alertas vermelhos, o mais alto possível, para alertar os moradores. Aqui nos Estados Unidos, vários estados das planícies do centro-norte ao Texas enfrentam possíveis altas temperaturas recordes nesta semana, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 10 horas e 38 minutos, nós estamos de volta com Bastidores do Poder nesta terça-feira, dia 19 de julho de 2022. Eu ia falar 2023, porque eu estou muito adiantada, né? Mas corrigi a tempo. E quem está conosco agora é o advogado Marcelo Pellegrini, especialista em direito eleitoral e advogado de 10 em 10 prefeitos do estado de São Paulo, do Brasil todo. Eu tô brincando, mas é verdade, gente. Ele advoga para um monte de gente, mas entende muito de direito eleitoral. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Rose. Obrigado pelo convite, obrigado pelo elogio. É um prazer estar aqui, falar com os nossos ouvintes e dizer que eu sou, antes de tudo, um ouvinte também do seu programa. Então, estou muito feliz aqui em poder contribuir de alguma forma com o debate do dia. Então, tá bom. Vamos embora, gente. E a primeira pergunta, obviamente, que eu já tinha prometido para os ouvintes aqui no primeiro bloco, é perguntar para o Marcelo, né, como que você viu, porque, assim, muitos advogados e juristas estão dizendo que o Bolsonaro cometeu crime político ontem, né, contra a legislação eleitoral e de improbidade por usar a estrutura do gabinete dele para poder fazer essa reunião com embaixadores, para poder falar mal das próprias urnas, colocar em dúvida o processo eleitoral brasileiro. Houve cometimento de crime ou não? Como que você vê essa reunião com os embaixadores? Então, pois é, Rosê, você já está me fazendo uma pergunta direta e num caso concreto, né? Isso a gente avaliar de longe, eu sou muito cauteloso nas avaliações. Mas pelo briefing, né? Fazendo um trocadilho com a palavra aqui.
que foi apresentada aí na reunião do Bolsonaro de ontem. O fato é o seguinte, são duas questões diferentes, né? A primeira questão, em tese, uma violação à legislação eleitoral, né? E aí me parece que o próprio presidente do nosso período eleitoral, o ministro Fachin, quando rejeitou o convite, já classificou essa reunião como eleitoral. Falou, olha, eu tenho que manter uma distância, né? Eu sou chefe de poder, eu preciso da imparcialidade e não posso participar de ato de campanha. Então, o próprio presidente do tribunal já deu um indicativo de que seria um ato de campanha e, portanto, é sujeito a uma investigação, em tese, né? Se ali houve um abuso ali do meio político, um abuso econômico, a ponto de interferir ou não no pleito eleitoral. Então, isso demanda uma investigação. Cravar aqui que houve um crime eleitoral não é muito prematuro, mas, no mínimo, há espaço aí para um balizamento mais profundo do ponto de vista eleitoral. A segunda questão, me parece que é um crime de responsabilidade. Isso eu escutei hoje de manhã também algumas avaliações, que a nossa legislação de crime de responsabilidade, ela divide aí em algumas espécies, né? Você tem o crime de responsabilidade que a gente está acostumado a ver que leva ao impeachment, e tem algumas infrações político-administrativas. Mas o fato é que lá no Decreto-Lei 201/67 existe uma previsão que você atentar contra a democracia, atentar contra as instituições e desacreditar os processos democráticos da sua nação, que o Bolsonaro preside, né? Foi eleito, né? E isso a gente tem que respeitar, e foi eleito por urnas eletrônicas, ele poderia ter cometido, né? Chamar, né, os representantes das nações que mantêm relações internacionais com o país, né, e trazer aí um desacreditamento de um processo eleitoral que ele já saiu vitorioso, com inquéritos e matérias ou requentadas, ou já apuradas, ou não tão verídicas, me parece que abre um campo para uma investigação política administrativa, e aí seria a cargo do Congresso Nacional, caso o presidente da Câmara seja instado e assim abra o procedimento. O Supremo também já fixou o entendimento que o presidente da Câmara tem a prerrogativa de abrir ou não abrir o processo de impeachment. Eu vou já passar para o Edmilson. Edmilson Siqueira, sua pergunta. O senhor está vendo, essas eleições vão acontecer num clima pior do que aconteceram em eleições anteriores, e também há uma legislação muito grande aí que foi mudada para essa eleição, um favorecimento de corrupção no poder, um monte de coisa assim que acaba influenciando na eleição. Como é que o senhor está prevendo que vão ocorrer essas eleições? Esse clima vai se manter até as eleições? Nós vamos ter muitos acontecimentos? O senhor acha que vai ser uma guerra mesmo essa eleição? Ou ela se prevê como uma eleição calma e tudo não vai passar de bravata dos candidatos? Então, Edmilson, muito bom dia, né? Obrigado também pelo convite de participar e poder debater contigo aqui alguns temas. E dividindo também a sua pergunta em duas, vamos lá. Eu acho que a eleição, sim, será num clima muito bélico, né? É a impressão que eu tenho, eu convivo com essa advocacia já há alguns anos e vejo que há às vezes até uma irracionalidade de alguns membros, né, de algumas pessoas, em defender esta ou aquela bandeira. Defender esta ou aquela bandeira, né, é bom que se diga aqui com todas as letras, é absolutamente lídimo, legal, né, e não há nenhuma violação quanto a isso. Agora, o exagero, né, o enfrentamento, né, a agressão, né, me parece que esse ponto transborda. E eu vejo uma eleição muito acirrada. Se pede é que quem tem maturidade política possa ajudar, né, nessa calmaria, digamos assim, dos militantes, para que a gente consiga ter um pleito. E acho que o pleito tem que acontecer, deve acontecer. É o voto secreto periódico, nossa Constituição prevê como cláusula pétrea. Eu não vejo outra alternativa para quanto a isso. Já a segunda pergunta que você me fez aqui, desculpe, mas me falhou a memória aqui, você poderia me reavivar aqui? A legislação, o que ela mudou no sentido... Não, na verdade, Edmilson, eu acho que esse debate ele não pode ser visto como um debate superficial. Tá? A legislação eleitoral ela muda, sim, a cada eleição, e ela é aprimorada. E o TSE, inclusive, pode editar regras, né? Diferentemente dos outros tribunais, ele tem um poder delegado constitucional para delegar. E ele aprimora. E é bom que se aprimore.
Agora, não houve, com todo o respeito daqueles que pensam em contrário, um arrefecimento da legislação para favorecer. Você deve estar se referindo aí às mudanças da lei da ficha limpa e às mudanças da lei de improbidade. Eu estou entendendo bem a tua questão. Sim. Na verdade, não houve isso. Eu, inclusive, fui consultor jurídico da Frente Nacional de Prefeitos no biênio em que o prefeito Jonas A. presidiu e participei, junto com ele, das discussões do anteprojeto de lei na Comissão Especial do Congresso. E metade da nova lei foi criada a partir de precedentes dos tribunais superiores. Aliás, 2 ministros do STJ participaram da comissão. O que acontece é o seguinte, hoje se fala do resultado e não faz uma análise histórica. Foi uma lei muito maturada. Pra você ter uma ideia, foram 52 eventos em 9 estados do país que ouviram mais de 300 ideias, presididos por ministros dos tribunais superiores, junto com congressistas, que elaboraram o texto da nova lei. E a nova lei, ela é, sim, muito positiva. E isso não quer dizer que a gente está defendendo aqui o mal feito, a gente está defendendo a corrupção. Muito pelo contrário. O que acontece é o seguinte, na lei antiga, existia uma cláusula muito aberta, né? Que qualquer ato contra princípio da administração seria improbidade. Com todo o respeito, isso é um absurdo do ponto de vista legal, né? Desde levar uma caneta em tese da administração ou der um ato de comando de gestão, autorizo, inicia-se, se faça os estudos, poderia-se, e de fato estava levando, a condenações atípicas do ponto de vista legal. E a legislação, ela corrige isso. Né? Então, ela exige agora que seja indicado qual é especificamente o ato improbo, que tem que ser indicado especificamente qual artigo foi violado, porque a acusação vinha assim, olha, violou a lei de improbidade. E se não encaixar em nenhum artigo da lei de improbidade, violou o princípio da administração. Essa subsidiariedade acabou. Você não consegue nem se defender. Todo mundo tem direito de defesa pleno. E ela exige agora a intenção de você lesar. Não é simplesmente se ter um equívoco administrativo. O equívoco administrativo é diferente do dolo, da intenção de causar prejuízo, de beneficiar alguém ou de ter uma vantagem. Esses sim continuam como ilícitos de improbidade. E eu vou além, só fechando o parênteses, as punições da lei de improbidade para desvios financeiros dobraram. O que se fez é, de maneira geral, tem que ter dolo. Então, bom, são 10 horas e 47 minutos, nós estamos entrevistando o advogado especialista em direito eleitoral, Marcelo Pellegrini. Quando você fala na intenção de lesar e dolo, a gente sabe que é muito difícil você, às vezes, comprovar a corrupção. Você tem que investigar muito bem. Porque, por exemplo, na lei de licitações, são 3 preços lá que você tem que dar. Aí o que a gente tem? A gente tem as empresas que acabam se organizando, entre elas, fora da prefeitura. Então, você vai entregar tal preço, eu tal preço, esse tal preço. Então, eu ganho aqui em Campinas, você vai ganhar em outra cidade do mesmo porte, e a gente sabe que o sistema é desse jeito. Quando você fala da intenção de lesar e a diferença para dolo, qual que é a diferença? Por exemplo, me dá uma diferença prática, porque o que os promotores colocam é que a lei da improbidade deixar as mãos deles amarradas. Eu até consigo entender quando você fala que tudo era crime de improbidade, e muitas vezes um prefeito, quando ele iria montar um secretariado, ele tinha dificuldade, inclusive, de contratar gente, porque a pessoa fala, não vou entrar, porque qualquer coisa eu posso estar colocando meu patrimônio em risco, ou tendo que responder por um crime que, na verdade, não é crime. Eu até entendo essa questão de você corrigir os excessos, mas a impressão que eu tenho, doutor, é que houve uma porteira aberta para que a corrupção acontecesse. Vamos lá. Ninguém está defendendo a ausência de investigação. Uhum. Essa investigação ela tem que ocorrer, né, dentro de algumas balizas. Por exemplo, no caso de improbidade, eu tenho lá no meu escritório inquéritos de improbidade abertos em 2015, 2016, que até hoje não foram concluídos. O que a lei fez? Direito a investigar por 1 ano, prorrogado por mais 1. Uma segurança jurídica no sistema. Não impede a investigação. 2, você está partindo de um exemplo de uma combinação de preços de uma empresa, obviamente, estamos falando aqui hipoteticamente, sim, que não pode ser o escopo da lei, né? A lei, ela tem que criar, ela tem que servir para cidadão médio, tratar de forma geral o sistema,
E ela não tem como prever todas as hipóteses. Mais do que isso, a gente não pode partir de uma ilicitude, olha, as empresas vão combinar, ou os gestores vão combinar, do outro lado, para se criar uma norma. A norma, ela não tem como partir da desonestidade. A presunção, ela é inocência, não de culpabilidade. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Segundo ponto, hoje, nessa cláusula aberta, e você fez um comentário muito, muito correto, no sentido de que muitas coisas viravam improbidade sem serem improbidade. Improbidade, a própria definição da palavra, da origem dela etimológica, é de uma desonestidade, é de uma má fé. Por exemplo, e muitos atos no dia a dia, esse exemplo dos secretários é clássico. As cidades perdem bons profissionais. Nós tivemos aqui uma discussão na campanha de 2018, em que as contas do prefeito Dário, quando ele foi presidente do Mário Gatti, foram rejeitadas porque ele pagou hora extra para os funcionários. Ou seja, não houve desvio. Isso não seria dolo. De maneira nenhuma. Né? Mas ele acabou sofrendo um desgaste político por conta disso. E a mesma coisa com o Rafa Zimbaldi, que também acabou tendo as contas rejeitadas por conta de pagamento para funcionários efetivos. É isso que eu queria que o senhor diferenciasse para o nosso ouvinte. Então, nesse caso concreto, eu posso até te responder com propriedade, porque eu advoguei nessas causas aí que você mencionou, conheço esse processo. O Dário foi presidente do Mário Gatti, o prefeito Dário, lá em 1992 ou 93. De 92 a 93 ele foi candidato, ficou na suplência, assumiu o Mário Gatti, depois virou vereador, salvo o melhor juízo. Não foi em 92, não, foi antes, foi no governo Magalhães. Edmilson, que ano que foi? Magalhães terminou... 92, ele voltou em 93, faleceu em 96. Antes de 96. Então tá certo. Isso, então é isso. A lei de improbidade nem vigia naquele momento. Não. Nem vigia. E há discussões sobre pagamentos de vencimentos de servidores. Às vezes, por exemplo, você pode transformar algum abono em pecúnia? É uma discussão que permanece até hoje. Você pode pagar o adicional de hora extra até quando? Para quem? São discussões que existem. E, mais ainda no seio hospitalar, é natural que em momentos de pico gerem muitas horas extras, né? Quer dizer, não há intenção de quem administrava o Mário Gatti de dar a hora extra no sentido de beneficiar um servidor que não faz jus daquela reprimenda. Veja como a lei de improbidade nova corrige isso. Ela diz que matérias que tenham divergências nos tribunais superiores e você tome uma decisão aceitável, não é mais improbidade. Eu estou dando um exemplo concreto. Eu defendi um caso numa outra cidade da região aqui, que era uma transposição vertical de cargo. Era o pedagogo que virou diretor de escola, ou era o professor que virou diretor de escola sem ser pedagogo. Tem a ascensão vertical e a ascensão horizontal. O Supremo demorou 12 anos para fixar uma súmula que a ascensão vertical é possível. Então o pedagogo 1, 2, 3, 4, 5, o professor 1, 2, 3, 4, 5. Mas que a transposição horizontal era ilegal. E os atos desses 12 anos eram improbidade? Não. Eu tinha um cliente condenado, depois num recurso lá no Superior Tribunal de Justiça eu acabei revisitando a ação e absolvendo, mas é um exemplo clássico de que isso aconteça. Na questão do Rafa, eu não conheço o mérito. Né? O que eu sei é a Câmara Municipal tinha, até a gestão dele, várias indicações do Tribunal de Contas que alguns benefícios que eram pagos eram irregulares. Daí o dolo. Você tinha uma indicação do Tribunal de Contas dos anteriores para não pagar. Mas nesse caso concreto, é verdade, é bom que se diga a verdade, parece que o recurso foi provido e as contas acabaram aprovadas. Embora eu não conheça o detalhamento. Mas é um exemplo para mostrar a diferença. Você paga uma hora extra para quem trabalhou na Covid. Não me parece ter dolo. Agora, você paga um adicional, sendo que o Tribunal de Contas faz 3 anos dizendo para não pagar, me parece ter dolo. Entendi. Então, acho que é um exemplo clássico e claro para o ouvinte. Agora, voltando aqui para as eleições, são 10 horas e 54 minutos. Nós estamos entrevistando o advogado Marcelo Pellegrini sobre as eleições. A impressão que eu tenho em cima dessa disputa que o próprio Bolsonaro colocou e desacreditando as urnas eleitorais, e a minha pergunta é, a impressão que eu tenho é que o TSE está encurralado. Mas eu vejo todos os candidatos, a eleição ela foi antecipada,
O ano passado nós já começamos a viver as eleições. E a impressão que eu tenho agora é que nós já estamos no segundo turno das eleições. Afinal de contas, há uma desobediência à legislação eleitoral, porque está todo mundo fazendo a pré-campanha, todo mundo fazendo eventos eleitorais. Esses eventos que todos os candidatos, Bolsonaro, Lula, Ciro, Simone Tebet, isso é ou não campanha eleitoral? Então, isso é uma pré-campanha eleitoral e não é proibida pelo ordenamento jurídico. Lá em 2018, houve uma modificação na legislação eleitoral, e aí pegando o gancho de uma das dúvidas aí do Edmilson, que criou-se a possibilidade de ter pré-campanhas no país. Né? Okay. Então, ir hoje em qualquer evento, o que você não pode fazer? Tem algumas coisas que você não pode fazer. Por exemplo? Você não pode dizer que é candidato. Por isso que quando os candidatos vêm aqui, quando eu falo assim candidato, eles não, pré-candidato. Porque candidato só é depois da convenção. Sim, né? Entendi. A definição legal é essa. Você não pode pedir voto, isso é proibido. Usou a palavra voto, quero voto, de forma direta ou subliminar, realmente você está incidindo numa conduta vedada. Mas é uma coisa que um amadurecimento das eleições a cada ano vai legitimar. Os Estados Unidos tem pré-campanha desde o começo do ano. Eleição em novembro, presencial. Começa lá no dia, se eu não me engano, lá a primeira pré-campanha lá é no começo, no final de fevereiro, ou na primeira semana de março já. E fica o ano inteiro em pré-campanha. Agora, realmente, olhando o nosso caso concreto, eu também vejo uma antecipação da discussão desde o ano passado, né? Uma polarização do país em torno de duas candidaturas majoritárias, uma discussão de temas, alguns salutares, outros não tão salutares assim para o país, mas que a princípio não tem. Por exemplo, usar bem público para isto pode ser irregular. Entendi. Fazer um evento dentro do seu partido, no hotel, com o dinheiro do partido, para difundir ideias de pré-campanha. Não é irregular. Pode fazer. Pode fazer. Agora, fazer dentro do palácio. Por exemplo, se o prefeito de Campinas fizesse uma reunião lançando o Jonas dentro da prefeitura, isso é ilegal. Então, é até difícil responder essa questão, porque você está se referindo aí a questões que eu advogo diretamente. Então vamos pegar outro político. Mas não, por exemplo, não, o Dário não faria um lançamento de candidatura de quem quer que seja dentro do paço municipal. Eu acho que ela foi abusada, assim, no sentido, não faria mesmo. Mas vamos pegar aqui um evento... Pega o Bolsonaro, Rose. O Bolsonaro no Palácio do Planalto fazendo uma pregação eleitoreira como ele fez ontem. Usando o staff público. Você tem razão. Aí pode ter havido um ilícito. Não pelo fato dele fazer uma reunião com os apoiadores dele. A preocupação do senhor pode ter havido e tudo mais, mas para o público leigo, para o público normal brasileiro, certo? Que entende o mínimo não é nem de leis, né? Que está sujeito às leis, de todas as leis do país, ali é um crime notório, né? É óbvio, né? É o mesmo crime que a gente vê quando um senador da República compra uma casa de 6 milhões de reais com dinheiro vivo, a maior parte com dinheiro vivo. Não existe isso, certo? É dinheiro sujo, está na cara que é dinheiro sujo. Por que a legislação brasileira é tão falha, os poderes investigatórios do Brasil são tão falhos que não percebem esses crimes óbvios que acontecem no Brasil? Todo dia, praticamente, acontece isso. A gente vê quantias enormes de dinheiro andando para lá e para cá no bolso, em malas, e ninguém consegue provar que esse dinheiro é sujo, e, obviamente, ele é sujo. Então, Edmilson, vamos lá. Você deu 2 exemplos concretos, né? Você deu a tua opinião aí, obviamente ela é abalizada e respeitada, não só por mim, mas por todo mundo que escuta. Mas primeiro, né, a gente vive numa democracia e que vige o princípio da presunção de inocência. Você demanda uma investigação. Usar um bem público para fazer um ato eleitoral, eu concordo com você que é um ilícito eleitoral. Não estou divergindo disso. Agora, em que tamanho e qual a reprimenda? A legislação dá algumas proporcionalidades quanto às penas. Né? 2, ele é o presidente da República, né? Ele está no exercício das funções dele. Ele não pode usar o palácio para fazer campanha. Mas ele pode fazer campanha no final de semana na motociata, entendeu? Desde que você não tenha aí o gasto de valores indevidos, inexcessivos. Eu também não concordo com essa forma de agir, mas ela não é por si só um ilícito. Essa é essa preocupação que eu tenho, entendeu? De não taxar as questões.
que nem seria crime eleitoral, né? Seria um abuso do direito eleitoral que pode gerar uma reprimenda gravosa. Teve aí uma disputa entre os artistas pedindo votos nos shows deles. Nós tivemos a Anitta, o pessoal lá do Lollapalooza, fazendo pedido de votos mesmo pro Lula, mostrando a bandeira do PT e tal. E os sertanejos falando do Bolsonaro, né? Inclusive resultou, porque hoje as matérias dos jornais mostram que houve um crescimento bem grande de jovens que acabaram tirando o título eleitoral. Houve um crescimento alto, hoje são mais de 2.300.000 eleitores de 16 a 18 anos que podem votar. Houve uma ilegalidade para esses cantores, esses artistas cometeram uma ilegalidade de declarar sua preferência, e os políticos e os candidatos podem ser punidos por conta desse posicionamento desses artistas? Me parece que não há nenhuma irregularidade nisso. Inclusive, o TSE teve uma liminar que foi deferida, acho que o Lollapalooza é emblemático, foi a primeira decisão para esse período eleitoral. É o PL que entrou pedindo... O presidente entrou, foi dada uma liminar, gerou mal-estar. Quando nós temos os casos sensíveis, né, levando um pouco para o meu direito, os hard cases, sempre você vai ter o choque de dois princípios constitucionais. Tem o voto, tem a liberdade de expressão. Então, o que cabe aí ao judiciário? Porque não existe um princípio constitucional que vale mais que o outro. Não é que nem a Constituição, que vale mais que a lei, que vale mais que o decreto. Então, no caso concreto, o tribunal, o operador de direito, o advogado, o procurador, eles analisam e entendem que naquele caso concreto qual o princípio que sobrepõe. Nesse caso concreto, me parece que o princípio da liberdade de expressão se sobrepõe. O TSE se equivocou na primeira decisão e depois eu imagino que ele voltaria, o plenário modificaria a decisão. Se é uma coisa orquestrada pelo partido, pelo candidato, o artista ir lá falar, você pode estar diante de uma irregularidade. Mas se o artista ou qualquer cidadão desse país, esponte própria, declare a sua preferência eleitoral, me parece que isso não tem nenhuma ilegalidade, que é uma decorrência do postulado da liberdade de expressão. Tanto é que você citou bem. Você tem em alguns tipos de música, de shows, uma preferência de alguns artistas para um candidato, e você tem alguns outros tipos de show, de música, em preferência para outros candidatos. E me parece que nesse ponto está dentro da regra do jogo. A não ser que fosse orquestrado pelo próprio candidato. É o que nesses dois casos não me parece ter havido. Bom, a partir de quinta-feira a gente tem a abertura aí das convenções partidárias, abrindo com o presidente Lula, né, para poder lançá-lo oficialmente como presidente da República, e o Alckmin como vice. Final de semana nós temos o Bolsonaro lançando também a sua candidatura. A partir desse momento, o que nós temos que você pontuaria como algo que os candidatos precisam prestar atenção para não terem as candidaturas questionadas a partir das convenções? Nós temos agora, entre 20 de julho e 5 de agosto, as convenções eleitorais. São os atos pelos quais os partidos indicam as suas coligações e os seus candidatos. Então, a partir da convenção, já serão candidatos. O voto continua proibido. Só pode pedir lá no dia 16 de agosto, quando entra o período de propaganda, campanha propriamente dito, que nós estamos, cidadão comum, acostumado. Nesse período, ele já é candidato, mas não está em campanha. Então, ele vai continuar fazendo os atos dele, as reuniões partidárias, as visitas no país, nos estados, que, enfim, ele achar mais interessante para a sua estratégia eleitoral, que não é proibido. Ele já pode ser chamado de candidato, mas ele ainda não pode pedir o voto de forma expressa. Edmilson? É engraçado até, porque o cara já é candidato oficial dentro da lei, né? E de repente ele não pode pedir voto, né? É uma legislação complicada, digamos, no mínimo complicada, né? No dia 26 de agosto, se eu não me engano, vai começar a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. O senhor é a favor dessa propaganda? O senhor acha que ela deve continuar existindo? Ela faz bem para o Brasil, um tipo de coisa dessa? Porque é meio que uma jabuticaba, né, brasileira. Quase país nenhum do mundo tem
pega todas as televisões e os rádios e obrigam que eles façam propaganda. Eles pagam, tudo bem. O governo paga, nós pagamos, aliás, para que os candidatos façam essa propaganda. Dentro desse modo, o senhor é a favor dessa Vamos lá. Quanto à sua primeira ligação aí, Edmilson? Opa, lógico. Pedir um favor? Eu preciso ir para o comercial, vou pedir para você responder depois do comercial. A gente volta daqui a pouquinho. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Hoje tem Faustão na tela da Band. Alô, galera! É risada garantida com as cacetadas do Faustão. Eita! Terça é dia de Mochila do Riso. Uma seleção de humoristas que vão fazer você chorar de rir. E ainda, Hora de Decisão e os Desbravadores do Planeta. Hoje, às 20h30 na tela da Band. Faustão na Band! Uma grávida é linda e feliz em busca da nova moradia. Achou uma perto da academia, mas o andar alto deu medo. E o vizinho toca bateria. Criança tem que dormir cedo. Essa, a mãe mora perto, tem a sala na medida certa. Mas de noite é um deserto e a garagem é descoberta. Mas um corretor da Prado encontrou a AP que resolveu. Sabe o que aconteceu? As árvores do bairro deram flores bem quando o bebê nasceu. Prado Gonçalves Imobiliária. Histórias felizes passam por aqui. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Gol! Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Beneficiários com o número de inscrição social UNIS com final 2 recebem nesta terça-feira, dia 19, a parcela de julho do Auxílio Brasil. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava aos beneficiários nos 10 últimos dias úteis do mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas nos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem. Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, 3 milhões de famílias foram incluídas no Auxílio Brasil. Nesse mês, as parcelas mínimas ainda equivalem a R$ 400, mas de agosto a dezembro, o programa pagará benefício mínimo de R$ 600, conforme uma emenda constitucional promulgada no último dia 14 pelo Congresso Nacional. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 11h09, nós estamos de volta com Bastidores do Poder e nós estamos falando sobre eleições com o advogado Marcelo Pellegrini e ele vai responder a pergunta do Edmilson Siqueira. Você se lembra ou quer que o Edmilson faça novamente? Se lembra, né? Então vamos embora. Então, vamos lá. Edmilson, eu queria dizer que na primeira parte da sua colocação eu concordo integralmente, né? Para o cidadão comum, e aí, como você me pediu, é uma confusão. Porque durante o ano o cara é pré-candidato, não pode pedir voto. Depois da convenção o cara é candidato, também não pode pedir voto.
Aí entra o período eleitoral que ele é candidato e pode pedir voto. Isso cria uma confusão nas pessoas, nas discussões intermináveis. Então, queria registrar essa questão. A segunda da questão do uso, né, obrigatório do rádio e TV para o programa eleitoral. Olha, eu confesso a você que eu já estudei bastante sobre isso e me reflito, toda vez que eu participo de uma eleição, eu reflito. Tem aí dois pesos para a gente contrabalancear. É uma imposição na ordem econômica absolutamente em desuso nos países e pelo mundo. Né? Não me parece que obrigar a transmitir seria correto. Mas, por outro lado, você tem partidos e agremiações que não teriam condições financeiras de ir para a TV, de passar o seu recado para a população. Então, o que a nossa legislação fez ao longo do tempo? Você tinha aqueles programas de 1 hora, todo dia, 3 vezes, que eram intermináveis, e ela foi aos poucos diminuindo o tempo. Hoje você tem as intervenções de 20 minutos, diárias e alternados, né, executivo e legislativo, dia sim, dia não, e as pílulas, né, que a mídia chama, aquelas inserções comerciais de 30 segundos. Então, eu acho que houve uma tentativa de evolução na legislação para você equilibrar a não intervenção do poder econômico com a possibilidade de todo mundo dar o seu recado, todas as vertentes ideológicas. Penso que para o país e para a nossa democracia que está amadurecendo, foi uma solução intermediada interessante. E penso também que isso deve caminhar cada vez mais para uma diminuição da intervenção, para um aumento da independência dos partidos. E talvez a cláusula de barreira, que agora ela foi fatiada, no seguinte sentido: você, se não consegue um percentual de votos, você vai receber só 75% do fundo eleitoral. Na próxima eleição, você não consegue uma quantidade de votos ainda maior, você vai receber só 50% do fundo eleitoral. Vai levar uma diminuição de número de partidos, que é excessivo no nosso ordenamento, e com o tempo e o amadurecimento, diminuir a ordem, a intervenção nas rádios e na televisão. Penso que esse é um movimento, que ele não é rápido, mas é um movimento de uma década que eu estou relatando e estou aqui me arvorando aqui em prever uma década para frente de uma forma muito respeito aqui a posições em contrário. Agora, uma coisa que a gente tem visto nas campanhas e que tem mudado, né, as campanhas eleitorais é a tecnologia, os aplicativos e as redes sociais. E tem sido, assim, uma terra... Eu sei que já tem uma lei, mas é uma questão de terra sem lei nas redes sociais quando está assim em campanha, em que você solta vídeos detonando o seu adversário. E a rapidez, a justiça não consegue ter essa rapidez para poder suspender e o estrago está feito. Você acha que as fake news, elas são nocivas mesmo? Obviamente, essa pergunta é óbvia. Mas como fazer com que esse candidato consiga ter um remédio rápido para poder reduzir, né, o efeito desse veneno? Ou não tem jeito? Eu acho, primeiro, que elas são muito nocivas, as fake news. E eu também não tenho dúvida disso, porque vivencio isso na prática, no dia a dia. 2, talvez seja uma grande dificuldade do mundo moderno eleitoral de equilibrar mensagens verdadeiras, né, independente de qual seja, né, a vertente ideológica, com o avanço das mídias sociais. Né? Obviamente que o avanço da tecnologia é muito mais rápido que o avanço das vedações. A lei sempre está correndo atrás, né, de vetar. Alguns avanços tem feito. Me disse bem, já tem agora uma legislação. Antigamente se proibia, eleições lá 2014, 2016, era proibido usar as redes sociais do candidato. Depois foi liberado. E veio preocupação com as fake news, com algumas regras mais duras, digamos assim, para 2020. Hoje tem um trabalho muito grande do Tribunal Superior Eleitoral com as empresas de aplicativos, de mídia social, no sentido de elas colaborarem e também de agirem de ponte própria. O judiciário não dá conta. Porque tudo que chega é muita informação. Você tem o juízo eleitoral de uma localidade para deliberar, e toda vez que essa norma, que essa inverdade, ela é determinada a suspensão, não é automático. Entende? A regra fala lá em 40 minutos para tirar do ar, etc. Mas o estrago já foi feito na madrugada, o compartilhamento já foi feito. Eu acho que a grande questão pensando do ponto de vista macro, é a dificuldade de conseguir diminuir, né, conseguir enfrentar as fake news e não impedir o uso das redes sociais. Eu acho que é o tema, né, do momento de se tentar pensar.
E é muito difícil. Olha, o Donizete de Sumaré, ele está dizendo que as leis, às vezes, mais confundem do que ajudam. Todos já sabemos quem são os candidatos e a lei diz que eles não podem, por enquanto, pedir votos. Mas a mesma lei permite pesquisas perguntando ao povo em quem vai votar. Não é muito paradoxal? É verdade, Donizete. A legislação ela é complexa. Você fez 2 observações absolutamente corretas tecnicamente. As pesquisas são possíveis e a pesquisa pode ir além. Basta o registro e você pode perguntar em quem você vai votar ou pode dar o disco para saber em quem você votaria daqueles nomes. Tem tanto a espontânea quanto a estimulada, que são legais do ponto de vista da regra. Tá certo, Marcelo, eu quero agradecer a tua presença aqui nos estúdios da Bandeirantes. Foi, assim, um prazer te receber e muito provavelmente nós vamos convidá-lo mais vezes, porque quando a gente entrar no processo eleitoral mesmo, aí sim você vai ter que cobrar a fatura aqui do Rodrigo Neves. Tô brincando, não vai cobrar nada. Muito obrigada, Marcelo. É uma alegria, fico muito contente de participar. Não sei se eu pude ser claro aí ao ouvinte, né? Muitas das discussões são muito técnicas, mas tentar pensar um pouco na história, no macro. A regra também não surge do nada, né? Entender a evolução do sistema. Acho que nós estamos dando passos talvez lentos, mas eu vejo sempre passos de evolução da nossa democracia. Eu sou um otimista por natureza. Muito obrigado, Rose. Muito obrigado, Edmilson. Muito obrigado, Band. Estou à disposição para o próximo bate-papo. Bom, e com isso nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. O preço dos combustíveis tem pesado para todos nós. O RECAP, que é o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, esclarece que nessa balança o problema não é o posto. Além dos sucessivos aumentos, o que pesa nessa conta é o imposto, a concorrência desleal, a sonegação fiscal e o fato da competição no setor ser somente entre os postos. Seria importante uma maior competitividade também nos elos anteriores ao varejo. Saiba mais em recap.org.br. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Na década de 60, o radialista Estevan Sangihardi entrava na Jovem Pan depois do futebol. Decidiu criar torcedores fictícios para cada time e fazer piadas e imitações. Nascia o Show de Rádio, programa que recebeu colaboração de vários humoristas, entre eles Tata Alexandre, Serginho Leite e Carlos Roberto Escova. Show de Rádio. É o nosso tema. Nos anos 90 e anos 2000 surgiu o Café com Bobagem. Oscar Pardini, Zé Américo, Ivan de Oliveira, Enio Vivona e Renê Van Orden é o quinteto por trás da receita consagrada de sucesso. Piadas, imitações e paródias que marcaram época no dial de várias rádios. Comprei um telão de cinema porque na TV de casa sua barriga não cabia. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Começou nessa semana o prazo para quem estará em trânsito no dia da votação informar a Justiça Eleitoral local fora do domicílio eleitoral onde votará. O voto em trânsito é permitido somente para eleitores que estão com o título regularizado e estejam no dia do pleito em municípios com eleitorado acima de 100 mil pessoas. O prazo final para pedir o voto em trânsito vai até 18 de agosto. Quem estiver fora do estado onde mora poderá votar somente para presidente da República. Já o eleitor fora da cidade em que reside, mas em outro município no mesmo estado, poderá votar para todos os cargos em disputa. Essa modalidade de voto não vale para urnas eletrônicas instaladas no exterior. Porém, o eleitor brasileiro que mora fora do país, mas estará no Brasil no período das eleições, poderá solicitar o voto em trânsito. O primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro, quando os eleitores vão às urnas para eleger o presidente da República, governadores, senadores,
deputados federais, estaduais e distritais. Um eventual segundo turno para a disputa presidencial e aos governos estaduais será no dia 30 de outubro. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 11h20. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder e eu vou passar para o Edmilson para ele falar de uma notícia que para o consumidor é ótima. Edmilson, quem é que foi suspenso? Aquelas empresas de telemarketing, né, que vivem telefonando para a gente sem autorização. O governo suspendeu 180 delas, né, e tascou aí uma multa grande caso elas insistam em continuar praticando o que elas praticam, né, que são esses telefonemas indesejáveis, né, e existe até a possibilidade de que tenha havido, nesse caso, comércio ilegal de dados, né, e eu particularmente já fui vítima várias vezes, vítima sem perdas, evidentemente, dessas empresas, porque depois que a gente se aposenta, eles sabem não só que a gente se aposentou, liga para a gente falando se a gente não quer fazer uma revisão do processo e principalmente ligam oferecendo empréstimo compulsório, certo? Eles sabem quanto que eu estou ganhando e pelo que eu estou ganhando do INSS, eles oferecem um empréstimo. Já falam, não, está aqui à disposição do senhor, posso autorizar? Vou colocar na sua conta já a quantia tal, certo? E claro, depois, se você autorizar, eles vão falar quanto que você vai pagar por mês, certo? E muitas vezes esse valor por mês, embora seja um juro menor do que o praticado nas praças bancárias, ele é um valor alto, que muita gente não pode pagar. Claro que eu sempre recusei esses empréstimos e eles tinham a ousadia de perguntar assim, mas por que o senhor não quer o empréstimo? Você entende? Como se eu tivesse que dar satisfação da minha vida financeira para uma pessoa desconhecida no telefone, certo? É uma ousadia muito grande e o governo fez muito bem de multar essas empresas todas, de suspender essas empresas todas, e agora o governo está colocando também o prefixo 0303, que quando você abrir o telefone está lá o prefixo, você vai ver que é telemarketing, pode atender ou não, certo? Além do fato de você poder colocar o seu nome junto ao governo, dizendo que não quer ser atendido, não quer ser comunicado por essas empresas. É uma boa medida, é uma boa notícia, né? Vamos dar uma boa notícia de vez em quando, que faz bem, né? É verdade. Agora eu vou falar rapidamente dos nossos ouvintes. O Edson Elias, ele está dando bom dia para essa dupla dinâmica, que sou eu e você. Ele diz assim, tinha muita esperança nesse governo, mas que decepção. Quase 4 anos de discursos vazios, sempre colocando as instituições em dúvida e sendo responsável direto por recuperar a credibilidade de um ex-presidiário. Vou morrer com aquela frase que minha professora Eunice, do primário, me disse em 1960. O Brasil é um país em desenvolvimento. Pois é. Provisório, né? Eu diria que é um país provisório até hoje, né? A gente vê tanta coisa que precisa ser acertada e que fala que vai acertar, passa 1 ano, 2 anos e não acertou nada, volta tudo ao que era. O Adriano Vermelho diz assim, seria cômico se não fosse trágico diante de tantas autoridades usando claramente a máquina pública para sua campanha, requentando acusações, além de infundadas, já comprovadamente falsas, levianas e pobres de conteúdo. Isso dito, após a investigação, no caso sua, da Polícia Federal, é triste, porque ele é presidente do nosso país, inclusive eleito pelo sistema que agora condena, e sendo o maior cargo da nação, deveria dar exemplo. Ele que antes era exótico, um machista, propagador de piadas de tiozão e ignorante sobre muitos assuntos, inclusive economia, hoje claramente é um personagem perigoso que não mede esforços para escrever seu nome na história, mesmo que de forma negativa. É o Adriano falando isso. Bom, o Xandão, o Tandy Negrão, desculpe, diz o seguinte, passamos ontem o Bolsonaro esperou os embaixadores baterem palmas para as mentiras que ele contou e ninguém aplaudiu. Vexame mundial. O André, ele diz assim, sobre a questão das urnas, o Bolsonaro fala para sua plateia cativa. Mesmo sabendo que não vai convencer mais ninguém, o objetivo é inflamar sua turma até conseguir o caos e melar as eleições. Minha opinião é que existe algum papo nos calabouços do Planalto, onde o objetivo em 7 de setembro seria causar
a maior confusão possível para decretar um tipo de estado de sítio e adiar as eleições. Nossa, será, André? Eu não acredito. Não sei, eu estou vendo uma tendência desse tipo, porque tem muito bolsonarista aí, mais o chamado bolsonarista raiz, que normalmente é violento e tudo mais. Nada impede dele chegar na urna, apertar uns botões lá e falar que está tudo errado, e chutar a urna e causar um alvoroço nas sessões eleitorais. Vai ser uma eleição temerária, infelizmente. Olha, o Claudinei está dizendo que tem de pedir impeachment de 3 ministros do STF, do Fachin, que é militante do PT, do Xandão, do Alexandre Moraes e do Luiz Barroso. Os 3 nem disfarçam mais que são de esquerda. Então, isso é uma declaração bem bolsonarista mesmo, porque os ministros que mais favoreceram o PT lá dentro do STF nem são esses 3. Seriam o Gilmar Mendes, o Lewandowski e mais um deles, aquele que foi nomeado pelo PT também, o Toffoli, certo? Entende? É uma afirmação sem sentido, é típica do Bolsonaro, infelizmente. Não dá. Olha, o Wagner, ele diz assim, é notório que muitos jovens hoje, ao chegarem na faculdade, isso quando chegam, mal sabem escrever o próprio nome. Agora, como acreditar que pessoas assim seriam o divisor de água nas eleições? Como muitos tentam colocar, principalmente as ditas celebridades, as quais sabemos que a moral e os bons costumes nem de longe fazem parte do seu proceder. Este é o problema. O jovem vai lá, vota nesse ou naquele que o seu ídolo falou e pode deixar a consequência disso para a sociedade. Uma sociedade com muitos, a única preocupação que muitos desses jovens possuem é ficarem com a cara no celular o dia todo. E papai e mamãe que paguem as contas. Na minha opinião, irresponsabilidade é pouco. O que eu acho, Wagner, é que você precisa trabalhar para que esses jovens possam, sim, fazerem parte da política, discutirem política, serem formadores de opinião, decidir o futuro do país que eles têm. E eu acho que é preciso começar a trazer esses jovens para o debate político, porque só assim uma nação pode ser mudada. Pois é. Né? Eu sempre digo que quem não gosta de política, né, é governado por quem gosta, né? Então a gente precisa olhar bem por isso, porque os que governam influenciam na nossa vida de maneira total. O Edivaldo está dizendo assim, só para esclarecer os fatos, o Bolsonaro foi aplaudido. Infelizmente, a imprensa criando narrativas para colher o imaginário, quanto pior, melhor. O Edivaldo aí falando sobre a reunião de ontem. Olha... Eu não vi se ele foi aplaudido. Eu também não vi. O Carlos do Jardim... Mas aplaudido por embaixadores, né? Ele pode ter recebido um aplauso na hora, quando ele terminou a fala dele. Mas isso não significa que as pessoas concordaram com o que ele disse. Porque o que a gente tem é que os embaixadores não moveu ou não demoveu a ideia dos embaixadores de que o processo eleitoral brasileiro é confiável. E era isso que o Bolsonaro queria. Ele queria convencer esses países que ele estava encurralado, que ele está sofrendo, que ele poderia perder as eleições por conta de uma união, de um monte de gente, de uma fraude, e que as eleições seriam roubadas. Essa é a narrativa que o Bolsonaro está querendo colocar. E essa narrativa ninguém comprou. Pois é, falando um português mais claro, todos os embaixadores ali presentes acharam que tudo aquilo era mentira mesmo, certo? O Bolsonaro falou um monte de mentiras. Eles não podem dizer isso por causa do cargo deles, mas nós podemos. O Carlos do Jardim do Lago disse que ele recebe umas 40 ligações por dia para poder oferecendo empréstimos. E quando ele diz não, Edmilson, o povo fica bravo. Outro dia ele bloqueou o número. Eu tenho no meu celular acho que uns 100 números bloqueados. Porque chegou o número desconhecido, aparece escrito possível fraude, inclusive na tela do celular, eu já bloqueio, eu não quero nem saber. Olha, não está na minha lista, não quero falar. Olha quem voltou, Edivalmir, eu estava sentindo a sua falta, viu, Edivalmir? Ele diz assim, como essas empresas conseguem os nossos dados? Em 2020, eu dei entrada na minha aposentadoria e fiquei no aguardo. 4 meses depois, eu comecei a receber uma enxurrada de ligações de instituições financeiras me oferecendo crédito consignado. Aí, numa das ligações, eu disse, moça, nem aposentada eu sou ainda. Aí ela me disse, sim, o senhor já está aposentado, morri. Antes do INSS me notificar, os bancos já sabiam que eu estava aposentado. Agora, como essas instituições tiveram acesso às minhas informações, Edivalmir,
É o povo de lá que passou, né? Provavelmente. Comércio ilegal de dados, que é um crime que o governo está investigando. Bom, e ele diz assim, não adianta, a maioria do povo brasileiro não quer o PT de volta novamente. Vocês já pensaram como estaríamos se o PT não tivesse desviado mais de 3 trilhões de reais dos cofres públicos do país? Não foi isso. Não é esse valor, foi desvio enorme, gigantesco, fabuloso, mas não é 3 trilhões de cruzeiros, nem de dólar, nem de reais. Pois é. E com isso, nós iremos embora e voltaremos amanhã com mais de notícias políticas da cidade e do mundo e do Brasil. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã. Obrigado pela audiência. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar